Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Basicamente, pessoal, o que acontece? Vocês têm uma percepção básica ali, uma percepção ainda inicial sobre lucratividade. E qual é a percepção que vocês têm e que as pessoas entregam para vocês, vão apontar esse caminho para vocês. Que vocês têm que receber bem em cada processo que vocês atuarem. Só que essa, como eu disse, não há pergunta ignorante. Há pergunta incompleta. Há questões incompletas. E essa claramente é uma questão incompleta. Quando a gente fala em lucratividade em cada ato praticado, em cada processo que a gente representa, isso não é suficiente, principalmente se tu está te preocupando aí com uma advocacia confortável e sustentável, como a advocacia estável. Não dá para confiar que a tua advocacia vai se estabilizar simplesmente pelo resultado positivo que tu vai obter em cada processo. Isso matematicamente parece óbvio, né? Mas não é na realidade. Por quê? Porque se a tua atividade não é repetível, é difícil que ela se estabilize. É por isso que a maioria dos advogados já começa com uma dificuldade muito grande, já começa atraindo ali um problema muito grande para o seu escritório. Quando ele atua em várias áreas. Por que isso é um problema para qualquer fase processual? Só que vocês também não podem se comparar de forma inadequada, né? Exemplo. Fulano tem 5 áreas de atuação, 10 áreas de atuação. Aquele escritório que é enorme, que é um escritório reconhecido, de sucesso, tem todas as áreas de atuação do direito. Tá, mas se tu for olhar para dentro do escritório, os advogados estão alocados em áreas específicas. Não é um advogado fazendo todas. Não são todos os advogados fazendo todas. Existem áreas específicas para cada advogado, que ele vai integrar ali uma função, uma carteira específica civil, específica trabalhista, específica tributária, específica criminal. Ou seja, olhar de fora, ter essa análise ainda inicial de que é possível, depende de uma organização, como a gente já tratou aqui, né, nessa maratona de aulas, para cada atividade. E esse é o problema de quem ainda não conseguiu organizar nenhuma atividade e já quer organizar 10. Tu vai perder a métrica muito rápido do teu processo. Então, quando a gente pensa em lucratividade e estabilidade, a gente tem que pensar primeiro em um processo repetível. Porque o processo repetível, ele vai aumentar a tua resposta, ele vai aumentar a tua eficácia, vai diminuir o tempo de trabalho, vai aumentar a tua segurança. Ora, se eu já fiz 10 processos de uma mesma vertente, é óbvio que eu vou me sentir mais seguro para fazer o 11º do que eu me sentia quando eu vou fazer o 2º. Só que vocês atuando em diversas áreas, basicamente vocês sempre estão nos primeiros e segundos processos de vocês. Quantas vezes eu já fiz esse processo? É a 2ª vez, é a 3ª vez que eu estou explorando ele. É muito pouco. O processo, o pedido, aquela construção de demanda, ela tem que ser explorada por diversas vezes. Por isso que é importante, a gente já discutiu isso aqui, escolher um público adequado, escolher um público abundante, escolher um público renovável. Porque senão toda vez tu vai doar um tempo diferente. E aí como é que tu vai metrificar a tua rotina?
Se toda hora tu vai precisar estudar uma matéria nova, se toda hora tu vai ter que estudar um procedimento novo, se toda hora tu vai ter que estudar o entendimento sobre determinado pedido. E aí, claramente, vai doar tempos diferentes, porque tu pode ter mais aptidão para uma área e menor em outra. E aí, se tu pegar uma demanda, porque tu enxerga ali um cliente que quer pagar o valor que tu cobrou, e tu enxerga que ali é a lucratividade, tu vai lá e ingressa para representar ele. E, de novo, o que isso vai acarretar? Vai acarretar, inclusive, o aumento de custos. Ora, se eu tenho uma justiça, por exemplo, do trabalho, que eu posso fazer diligência por telefone, tá? Todas as minhas diligências por telefone. Tem uma história muito engraçada que eu conto para o Salomão quando foi que eu descobri. Quando eu descobri ali, porque eu ainda assim, ainda que vocês tenham a possibilidade de usar o telefone, ainda que vocês tenham a possibilidade de usar e-mail e ser respondido, a gente já mostrou aqui em outras aulas, a gente compartilhou aqui o print da gente mandando e-mail e 5 minutos depois a vara respondendo. Isso é bizarro. E isso aconteceu a primeira vez para mim, porque eu ainda era apegado à diligência ali presencial. Mas teve uma vez que eu acordei tarde demais. Eu estava cansado, acordei e falei assim, não vai dar tempo. E eu vou ter um desgaste enorme, porque eu vou ter que me arrumar. Eu vou ter que colocar um terno. Eu vou ter que me deslocar e pegar trânsito, ir lá no tribunal para resolver 4 diligências. Então eu vou resolver, era entre 4 diligências e 5 diligências. Eu não vou conseguir chegar a tempo. E se qualquer coisa acontecer nesse meio do caminho, além de ser infrutífero, eu vou me estressar. Eu vou me estressar. E eu falei, não quero me estressar. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Esquece. Nem levantei para tomar café, gente. Olha só que bizarro. Eu nem levantei para tomar café, que eu estava estressado que eu tinha perdido a hora. E a possibilidade de pegar o trânsito, me arrumar, tomar café com calma, ir lá. Eu ia estressar, liguei. Eu consegui resolver todas as diligências. Todas as diligências. Eu acho que não demorou 20, 30 minutos. E aí a minha cabeça fez assim, ó. Falei, caramba! Eu posso usar desse instrumento? Nunca mais. Nunca mais. A gente fez diligência, como eu falei para vocês em outros momentos, para quê? Ainda depois de descobrir essa possibilidade. Para levar CTPS, para assinar, para levar pendrive com áudio. Aí o que aconteceu? PJE Mídias. Acabou isso. CTPS digital. Agora é o que vai acontecer. Não preciso mais me deslocar. Vai ser tudo digital. E esse processo tem que ser repetível, porque senão, se eu for para demandar para outra área, como eu dei o exemplo agora da área trabalhista, fui para a área civil. Eu posso fazer isso na área civil? Não. Então eu vou ter que me deslocar. E se eu vou ter que me deslocar, isso vai aumentar as custas de deslocamento. E aí já aumenta o tempo de procedimento. E isso já vai aumentando as margens e dados, isso vai piorando a minha capacidade ali de aumentar a minha produtividade. E eu preciso, tu não pode ter a mesma produtividade. Imagina, depois de 1 ano de trabalho, 2 anos de trabalho, tu tem a mesma produtividade da fase inicial? Claro que não. A tendência é tu melhorar, ser mais rápido, ser mais veloz, te profissionalizar e ainda assim entregar um resultado melhor do que a fase inicial. Por quê? Porque tem mais experiência. Porque tu aproveita atos anteriores. Porque tu aproveita conhecimentos que tu já tinha adquirido para acelerar aquele processo. Por isso que calcular, olha só como é bizarro, quando eu estava estudando, ainda lá na fase inicial, sobre o empreendedorismo jurídico, ele falava que se tu calcular teu trabalho por hora no momento inicial, é bom. Por quê? Porque no momento inicial tu vai demandar mais tempo para fazer um trabalho. Tu vai demandar um tempo para se aprofundar sobre aquilo, toda hora que tu estiver te aprofundando, tu está cobrando ali a hora de trabalho, tá? E vai realizando aquela função. Só que chega um determinado momento que tu te profissionaliza tanto que tu começa a encontrar respostas de forma muito fluida e rápida. E aí tu entrega uma resposta melhor, mais segura, porque tem mais experiência. No entanto, o teu tempo vai ser diminuído. E aí tu vai passar a ganhar menos. Então não dá mais para trabalhar por hora. Aí tu já tem que trabalhar por resultado. Porque a lógica se inverteu. Então é por isso que não dá para tu continuar, não dá para tu estabilizar. Tu pode lucrar? Pode.
Tu pode lucrar cobrando em processos diversos, em atos diversos, em atos que não se conectam com os conhecimentos que vocês tinham anteriormente. Dá para lucrar. Mas dá para se estabilizar dessa forma? Muito difícil. Muito difícil. Totalmente contra qualquer lógica. Por quê? Porque tu sempre vai doar um tempo maior. E isso é desgastante. E a gente já falou aqui sobre tempo de investimento, sobre retorno e sobre a importância de vocês não se desgastarem nesse processo. Sobre o processo se tornar mais fácil. A gente falou aqui, por exemplo, de tempo de processo. Que às vezes um processo de 3 meses, rentabilizando ali metade, olha só. Eu tenho um processo de 3 meses. E ele me rentabiliza metade do que um processo que demorou 1 ano para ser resolvido. Caramba, era para ter tirado um print hoje disso. Esqueci, a gente teve uma sentença hoje. Uma sentença, pessoal. Que a autuação, vou botar nas stories depois. A gente autuou o processo, ajuizou. E 2 meses depois a gente já está com a sentença. Olha que louco. Ainda vai reformar ela porque faltou um pedido ali que ficou omisso. E que a gente sabe que vai ser incluído porque é um pedido óbvio, contundente. Olha a segurança. Eu sei que vai ser modificado. Que é o 467. Já tinha registro. Está falando de verbo em controvérsia. A gente vai reformar por ED. Eu posso falar isso com segurança. Louco, né? Por quê? Repetição. Eu conheço a matéria. Eu sei o instrumento. Eu sei o remédio. É muito doido. Mas olha só, o que eu estava falando? Sobre o tempo. Se eu tenho um processo de 3 meses e ele me rentabiliza, vamos dizer, metade, 50% daquele de 1 ano, tu pensa, o de 1 ano foi bom, porque ele trouxe o dobro do valor, né? Daquele processo de 3 meses. Só que em 1 ano eu poderia, por exemplo, pegar de 3 a 4 daqueles processos, né? Com essa característica que se resolve em 3 meses. Viu a diferença? Então, isso acontece, isso é para vocês calcularem justamente essa lógica sobre eu vou pegar um processo de outra área e não vou me prejudicar, provavelmente tu vai estar te prejudicando. Porque tu não vai utilizar aquele processo de novo. Eu contei a história aqui para vocês de quando eu iniciei, que eu peguei um processo diferente da área trabalhista para pagar as custas iniciais, porque eu não tinha dinheiro para investir nas custas que o escritório demandava. E eu dividia ali com a minha sócia, né? Então eu peguei, olha, e no início a gente nem tirava lucro, né? O que a gente retirava da distribuição econômica do escritório era só para pagar os advogados que ele trabalhava, a gente não tirava nada. E a gente inicialmente começou com esse processo, que ficou sobre a nossa responsabilidade para pagar as custas iniciais, e acabou aí, meu irmão. Acabou aí. Dominava a matéria? Dominava. Não é por falta de domínio nessa hora. Tem que avisar isso para vocês, porque vocês têm... Eu conheço a cabeça de vocês. Eles vão falar assim, as pessoas vão desafiar vocês. Tu não sabe fazer? Eu sei fazer. Só que vai demandar um tempo maior para eu construir um processo com segurança, com retorno, e eu preciso do retorno positivo, porque não adianta, vocês não vão se sustentar na advocacia com o discurso de que é uma atividade de meio. Esquece isso. Ainda que seja uma atividade de meio, vai lá não entregar o resultado cotidianamente e te esconder por trás do discurso é uma atividade de meio. Ainda que tu cobre de maneira contratual. Se tu cobra de maneira contratual de forma constante e é reconhecido por uma pessoa que fez o melhor possível, mas não entregou o resultado, isso não vai estabilizar a tua advocacia. Pode ter certeza absoluta. Atrás desse discurso da atividade de meio, não vai rolar. Não vai rolar. E isso tem que ser muito claro com vocês. Não dá para usar de palavras eufêmicas, não. Não vai acontecer. Tu vai ter que entregar resultado. E qual a maneira melhor de entregar resultado? Te posicionar num lugar que tu possa repetir aquele ato, explorar ele por mais de uma vez, assim aumentar a tua segurança e melhorar a tua entrega. E a velocidade dessa entrega. Porque melhorando a velocidade da entrega, se alguma coisa for modificada, assim tu aumenta a tua margem de clientes. Ora, antigamente, eu poderia atender 100, 200, 300 processos. Era o meu máximo. O máximo era 100. Vamos colocar aí. Eu poderia atender até 100 processos. Posteriormente, com a velocidade, já com a possibilidade de usar modelos que eu mesmo construí, eu já sei que funciona, eu vou atender mais.
Porque o tempo que eu demorava para construir aquele processo, cumprir o ato, já foi reduzido em mais da metade. Vocês querem um exemplo prático de todo santo dia? Se tu me der um cálculo trabalhista, dificilmente eu vou passar mais. Às vezes eu passo 10, 5, 15, 20, meia hora, se for muito difícil. Vai depender da fase do processo, mas assim, processos que pessoas eu sei, porque as pessoas não entram com a demanda, porque elas não conseguiram liquidar. E é um requisito. E não é um requisito processual. Não é aquele negócio, tem que ser, a gente já falou sobre isso aqui. Não é por conta da condição da ação, do pressuposto processual. Não é por isso que tu tem que liquidar de forma mais cirúrgica possível aquele processo. É porque sem ter a viabilidade financeira daquele processo, sem saber os números do processo, como é que eu vou ter segurança que aquele processo vai me dar o retorno pretendido? Como é que eu vou dar resposta? Gente, não é só resposta ao teu escritório. A gente fala isso no evento de estágio trabalhista. Às vezes tenho que dar uma respirada assim para não dar uma surtada. Mas é porque eu fico vendo pessoas falarem algumas coisas para os meus alunos e eles me trazem e falam: meu Deus do céu, quem foi que te falou isso? Quem te trouxe essa informação? Né? Não é importante. Entra assim mesmo. Tá bom. Tá. Como é que tu vai te estabilizar se tu não conhece, tu não tem a perspectiva segura sobre o resultado financeiro daquele processo? É absurdo. Chega, assim, beira a malícia ali, sabe? De a pessoa não conhecer, não compreender, não ter segurança e querer dar uma resposta, né? Querer se colocar ali. E aí entra de novo a perspectiva do ego de vocês, que eu quero que vocês eliminem. Para com isso. Profissional não tem esse negócio de ego, não. É humildade, assim, colocada dentro dele. Porque se um leigo fala uma coisa para vocês, ainda que esteja errado, você tem que parar para escutar. Para entender como foi, o que falta para ele atingir o conhecimento e a resposta daquilo. E para ver se não há dentro daquela dúvida, não há algum conhecimento que tu possa extrair. Tu sabe que é um leigo, mas tu vai escutar. Para compreender o porquê que ele não alcançou aquele conhecimento e o que fez, e o que vai que ele trouxe alguma coisa nova aí. Então tu precisa de humildade para continuar construindo e solidificando tua atividade. Aí nessa hora vão desafiar vocês, aí vocês caem na armadilha de falar: não, eu estudei pra caramba, eu sei a resposta. Às vezes tu sabe a resposta, tu tem a total capacidade. É o que eu falei para vocês, vocês têm a capacidade. Vocês têm no repertório acadêmico de vocês, vocês passaram na prova da OAB, essas titulações que exigem de vocês para alguns escritórios, eu já falei que não é o que define a estabilidade financeira e profissional de vocês na advocacia se vocês tomarem frente do negócio de vocês. Então vocês têm a capacidade. Aí nessa hora, quando alguém desafia vocês, parece doido, né? Por conta desse desafio, vocês vão lá e entram nessa e mostram para a pessoa: tá aqui, eu falei que eu sabia fazer, eu fiz. Mas tu doou um tempo que tu poderia ter doado à organização do teu escritório e construído, em vez de dar uma resposta para os outros, estabilizar a tua atuação, estabilizar teu retorno financeiro e construir algo que vai te rentabilizar em longo prazo e não só naquele curto prazo, porque senão tu vai ter que fazer de novo. Então, se tu não criar um processo repetível, se tu continuar variando demanda, tu vai te prejudicar, porque é como se tu tivesse que construir do zero toda vez, como eu falei lá no início. É como se toda vez tu tivesse no processo 1, 2. 1, 2, 3. E não passa dali. A gente tem um símbolo muito doido, né? Em um dos livros que eu utilizei, é o meu segundo livro predileto. Eu sou basicamente o religionário desse livro. O meu primeiro livro predileto é o CNV, Comunicação Não Violenta. Aquilo ali é uma coisa bizarra, assim, tipo, é um negócio bizarro. É um livro que, para mim, ele quebra todos os paradigmas e conhecimentos que eu achava que eu já sabia e tudo mais. Enfim, eu sou uma pessoa, inclusive, terapeutizada, né? Já faz alguns anos. E isso, né, nesse livro do essencialismo, ele mostra o quanto tu te desgasta. Vamos dizer que tu tenha 10 passos. Eu vou te dar aqui, olha, tu tem 10 passos para tu chegar na tua meta. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora. Que bom.
me interti aqui no comentário da Ingrid. Então, bora lá. Eu tenho 10 passos, eu te entrego 10 passos. Toma, vai lá, realiza esses 10 passos. Aí sabe o que tu faz? Imagina que tu tá partindo desse ponto bem aqui, inicial. Tá? Tô partindo desse ponto inicial. Tu dá um passo para cá, um passo para cá, um passo para cá, um passo para cá. O que é isso? Basicamente, é aquele advogado que inicia com aquele cartão assim, e isso, como eu falei para vocês, não se comparem. Depois de um tempo, quando tu conseguir estruturar uma atividade, tu vai ganhar repertório e fundamento para construir várias, se tu quiser, e se tu achar que é rentável, e se tu achar que não é melhor continuar explorando e seguindo na área que tu quer. Mas aí o que acontece? Erro básico, tá? Tá aqui. Aí dá um passo para cá, um passo para cá, um passo pra cá. Eu te dei 10 passos. E tu só consegue caminhar um passo. Porque tu direcionou para 10 lugares diferentes. Quando muito... eu direcionei 2 vezes nessa área aqui. Dei 2 passos. E de 10, tu caminhaste do ponto inicial, 2 passos. Essa é a diferença de uma atividade repetível. Porque de um ponto inicial, se eu te dou 10 passos e tu caminha esses 10 passos em uma única direção, tu caminhaste 10 passos e aprofundaste muito. Olha a bizarrice. E essa é a grande perspectiva, foi uma grande diferencial na minha vida, porque eu sabia, eu nunca fui para outra área mesmo. Então a galera ficou divergindo em um monte de lugar e eu continuei aqui, ó. E fui atrás de repertório que nem era meu para aumentar a margem de conhecimento. E fui embora. Aí a pessoa, né, vai lá e por esse argumento leigo, esse argumento do senso comum, fala assim, não, meu filho, tu não pode, vou te dizer assim, ó, não, meu filho, se tu tem um familiar, né, amigo, colega, sei lá, como alguém vai chegar para ti e vai falar isso, eu tenho certeza absoluta. E não é à toa que a gente traz esses fundamentos aqui. Vocês estão buscando estabilidade, mas vocês têm a capacidade, mas estão indo para o caminho errado. E aí a gente vai lá, opa, não é para cá, é para cá. Eu sei que tu sabe andar aqui também. Tu consegue dar os passos daqui, só que te mandaram para cá. No início, tu tem que pegar tudo. No início, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Se tu precisa de um dinheiro emergente, compreenda o seu contexto. Você vai atrás? Sim. Você vai pegar? Vai. Porém, de forma estratégica, tem que deixar margem para continuar caminhando, para continuar distribuindo um ato a um caminho, para continuar estudando, para continuar construindo estratégia repetível, porque o que vai te estabilizar é a estratégia repetível, porque ela vai te dar resultado repetível e assim vai te dar autoridade, assim vai te dar engajamento, espaço de mercado. Então não dá para ficar variando estratégia toda hora. A gente contou a história lá do navio, né, da arca, que não ficava pronta. Quando estava para ficar pronta, mudava. Estava para ficar pronta, mudava. Aí quando viu, afundou. Claro. Terminava uma, depois ia pensar em outra. Tá entendendo a questão? Chegava no projeto final para poder obter métricas. Se tu vai variando tudo, tu perde todas as tuas métricas. Métrica de tempo. Quanto tempo dura esse processo? Não sei, porque é a segunda, terceira vez que eu estou fazendo ele. Pelo que eu estudei, é isso. Pelo que eu imagino, em perspectiva, é isso. Mas não tenho certeza. Mas se tu faz aquele processo por várias vezes, tu vai encontrar uma regra ali. Significa que sempre vai se cumprir aquilo? Não. Mas vai aparecer uma regra. E a partir dessa regra, tu vai conseguir estabilizar a tua advocacia dentro dessa margem. Se a advocacia, se todo o negócio fosse tão variável quanto as pessoas imaginam, eles não se sustentavam, pessoal. Não se sustentavam, simples assim. Os escritórios estavam desesperados. Não se vive de desespero e de alternância, aleatoriedade. Não tem como viver assim. Então, como eles conseguem? Eles se aperfeiçoaram, eles melhoraram as competências deles por etapas. E uma das principais para tu dar um tiro no teu pé e acabar com essa tua caminhada é tu variar demandas. É tu pensar só na lucratividade, nesse pensamento inicial financeiro de eu preciso receber mais do que eu vou gastar. E deixa de calcular as métricas, tu não consegue repetir teus atos e aí tu vai ter que começar teu projeto do zero toda hora. E tu tem que conseguir escala. Tudo isso é para quê? Escala. O que é escala, Lima? Escala é a possibilidade desse projeto se estender. É a possibilidade desse projeto ampliar.
para mais pessoas, sem que eu tenha que majorar meus custos, sem que eu tenha que majorar o meu gasto de tempo, sem que eu tenha que majorar tudo para poder alcançar tudo, sem que eu tenha que crescer muito para alcançar essas pessoas. Por quê? Porque no momento eu encho o meu negócio, imagina que tu incha, vai falar assim, mas tá aí, estão pedindo para mim, eu vou inchar. Aí tu incha, pá, inchou, ficou desse tamanho assim, né? E aí do nada, tu perde essa carta de cliente e tu continua, as custas não diminuem assim não, tipo, de uma hora para outra. Se tu comprou um prédio desse tamanho, o prédio não diminui de tamanho quando tu perde teus clientes diminuem, aí teu prédio faz assim? Não faz assim. Então é por isso que tu precisa trabalhar com o processo repetitivo para criar essa escalabilidade de uma maneira segura. Para tu ter noção de quando investir, quando majorar a tua carta de cliente. E para tu ganhar repertório e resultado, porque como eu disse para vocês, se esconder atrás da atividade e-mail não vai garantir vocês, esquece isso. Vocês vão ter que criar resultado, ainda que vocês não se integrem, não se integralizem na advocacia de resultado trabalhista, vocês têm que ter isso no fundamento de vocês, qualquer que seja a área. Mas aqui principalmente. E aqui melhor, né? Porque o resultado, advogar por resultado, como a gente já falou lá atrás, vai majorar teus resultados. Vai majorar o teu valor de cobrança, perdão. Vai melhorar o valor de honorários que tu pode receber, porque é permitido que tu majore os honorários em detrimento da advocacia de resultado, já que tu mudou ali o perfil da advocacia, né? Da forma como da função. E aí tu mudou o perfil, pode cobrar mais. E infelizmente, como eu falei, hoje, cara, eu acordei, já estava lá. A decisão de uma sentença de um processo que a gente autuou, ajuizou em 2 meses. Vou trazer isso no Stories daqui a pouco, para vocês verem. E vocês verem também que está lá dentro da nossa métrica. Ainda que a gente vá alterar por embargo, isso me deixa nervoso, meio desesperado, porque dá vontade de chacoalhar vocês e falar, caramba, tá aqui, ó, faz isso aqui. E eu sei, como eu disse para vocês, vocês têm esse engajamento, né, de querer estudar, de aprender mais, de saber mais. E vocês podem fazer isso, mas vocês não podem colocar nisso a estabilidade profissional de vocês. Então, dá uma diminuída aí, uma equilibrada no ego. Quando a pessoa te desafiar, não é que tu não sabe. Tu tem que ser seguro de si e falar assim, eu sei responder. Eu poderia responder essa demanda. Só que eu não vou responder porque eu sei uma coisa que essa pessoa que é meu cliente, ela não está dentro do meu negócio, ela não sabe. Que eu preciso de processos repetíveis. E se eu ficar variando a demanda, toda vez, claro que a advocacia ela tem uma individualidade que não vai se repetir. Pela característica do público, algumas coisas não vão se repetir. Mas tu tem que tomar o maior proveito possível da repetição. Porque só assim tu vai estabilizar teu negócio. Esse é um salto de maturidade profissional aí muito relevante. E um momento que tu tem que te integrar da tua competência e falar, eu tenho competência para atuar em outra área, mas eu também sei, eu tenho fundamento, eu tenho acesso ao conhecimento que me mostra que se eu fizer isso, eu vou arriscar meu negócio. E eu não posso arriscar meu negócio. E embora eu seja apaixonado por todos os ramos jurídicos, é muito fácil se apaixonar por todos os ramos jurídicos. Eles são lindos, pô. São lindos, a gente está trabalhando aqui com direito indisponível. A gente está trabalhando ali com matérias. Eu sou apaixonado pela área previdenciária. Eu sou louco. Eu não sei nem se eu teria gestão emocional. Lembrei aqui porque entrou a Gabi, que atua em previdenciário. Cara, é absurdo. É um negócio apaixonante. Quem atua... Eu olho pro pessoal da área previdenciária e fico, meu Deus, que lindo. Ele entrega ali porque é muito suor entregue, sabe? E aí a pessoa quer se aposentar, é a perspectiva dela. E por algum momento, por algum acaso ali, alguma situação, ela é impedida e tu vai lá e entrega. Eu não sei nem se eu teria coração para aguentar isso daí. Acho que ia explodir minha cabeça. Mas a mesma coisa quando tu entrega a liberdade para alguém que está atuando, que está ali na seara criminal, que está vivendo o estigma de um processo e aí tu vai lá e pá, toma. Ou então dá a pena adequada e não deixa aquilo ultrapassar ao que realmente aquela pessoa aconteceu com aquela pessoa. E na área trabalhista nem se fala. Tu muda um negócio assim, um detalhe na vida do cara que vai acompanhar ele, a rotina dele inteira. Que vai reparar todo o suor que ele doou ali todo santo dia. Todas as situações que ele aguentou
por um bem maior que ele estava tentando proteger, que aquela pessoa estava tentando proteger, aquela mulher estava tentando proteger a família dela, o filho dela, e ela se colocou, às vezes a família nem sabe que a pessoa está passando por aquilo no trabalho, porque a pessoa tem certa vergonha de dizer, não é legal tu ficar expondo tuas dores aí à vontade, até porque tu está fazendo por um bem maior. Então assim, ó, dá vontade de chorar. Se eu pensar em todas as áreas, eu fico louco. Mas é por isso que eu vou me engajar em todas. Se eu tenho essa perspectiva, né? Se tu tem essa perspectiva, não, eu quero ter um escritório de várias áreas, porque eu amo todas. Tudo bem, você pode ter. Mas esse é um projeto que não pode ser exercido inicialmente. Ele é um projeto de longo prazo. É igual a situação do pro bono que eu falei para vocês. Eu quero ter uma parcela pro bono. Sempre quis conseguir exercer. Mas depois de estabilizar, de construir meu projeto e saber quanto eu tenho que ganhar para sustentar essa margem pro bono. Quanto eu tenho que ganhar para criar margem para investir em outra área? Quanto? Isso que vocês têm que planejar. Ah, eu consegui rentabilizar. Por que tu acha que a gente vai entregar um ciclo repetível para vocês? Por isso. Porque a partir do momento que tu consegue fazer isso, eu vou te dar a possibilidade até de errar. Porque se tu quiser tentar adentrar em outra área, tu vai adentrar com fundamentos, vou diminuir a chance de tu errar. E quando tu entrar lá e for testar, tu vai trabalhar com uma margem de segurança, porque tu já sabe construir o teu ciclo repetitivo. Se alguma coisa der errado, tu volta pro fundamento, tu volta pro plano, faz de novo. Faz de novo. Pronto, acabou. Feito é feito. Tu fez, vai dar um resultado, acabou. É isso. Então vocês têm que aprender essas estratégias, vocês têm que aprender isso, não se comparar de forma equivocada, ter o senso de humildade e ter o senso de valor daquilo que tu está estudando. Cara, tu veio aqui estudar, aprender coisas que as pessoas que vão dialogar com vocês não vieram aprender. E tá falando por conta daquele efeito que a gente já explicou em outras aulas, por conta do efeito bicicletário, por esse vício de opinião. Existe um vício de opinião. Eu quero opinar em tudo. Não consegue deixar passar nada. A pessoa, se passar alguma coisa na frente dela, ela vai opinar. Se passar outra coisa que não tem nada a ver com aquilo, ela vai opinar também. E ela vai ficar opinando com diversas... Pode aparecer 10 matérias diferentes na frente dela. Uma matéria de negócio, uma matéria de emprego, uma matéria de economia, uma matéria de nutrição, uma matéria de educação física. Tu já viu? Na internet está cheio disso. É gente que fala, olha, o melhor treino para mim é esse. A melhor alimentação para mim é essa. O melhor tipo de negócio para mim é... A pessoa conhece de tudo. Aí tu te deixa levar. Tu não acredita no teu repertório, sendo que tu parou aqui para estudar. E eu tenho certeza que essa pessoa não parou aqui para estudar. É bizarro, mas tipo assim, eu tô rindo, mas é de nervoso, sabe? Porque é isso que a gente vem aqui trazer para vocês. Por que a gente fez essa maratona de aulas que antecede um evento do estágio trabalhista? Para que tu não tenha que acreditar em mim. Para que quando tu enxerga as etapas, tu fala assim, eu sei de onde vem. Entendi, ele tá usando aquele fundamento. Olha que legal. Então tu compreende. E não só isso, não só para tu compreender as etapas didaticamente e fortalecer o que tu vai fazer, mas principalmente como a gente falou na aula hoje de manhã, às 7 horas. Para que tu saiba o que não fazer. Para quando as pessoas tentarem te ludibriar para um caminho que nem elas têm certeza que elas nunca cumpriram aquele espaço, né, que estão falando ali, sei lá por quê, né, existem diversas variáveis, não vou entrar nesse mérito, mas quando ela falar sobre isso, tu te inteirar do que tu sabe e falar, não se encaixa. E não é para tu ir lá dialogar com ela e tentar esclarecer ela e fazer uma guerra. Porque não é esse o teu objetivo. Isso vai gastar energia. Não gasta energia. Vai lá e faz o teu. Faz o teu negócio, cumpre o teu ato, que aí tu vai chegar lá. Aí depois que tu chegar lá, ela vai querer entender o que foi que tu fez e ainda vai querer dizer que, com certeza foi aquilo que eu disse para ela. Deixa pra lá. Tá entendendo? Essa é a questão. É tu ter a segurança de quando acontecer, tu falar, tá bom. Tem uma frase que eu aprendi um dia desse, meu Deus, que ela esclareceu a minha vida, assim, diversas coisas da minha cabeça. Porque sempre, gente, eu dou aula há mais de 5 anos de cálculo trabalhista. Isso eu já faço há muito tempo. Instruo advogados. Tenho colegas que já instruo há mais de 4 anos, 5 anos também.
sobre a advocacia deles. Eles têm os próprios escritórios. A gente tem participação em instrução, em consulta. Enfim, meu repertório foi propositalmente construído para ser vasto. E todo dia tem alguém querendo me ensinar alguma coisa. Sobre direito do trabalho, sobre cálculo trabalhista, sobre quanto custa o valor de um empregado. E normalmente essas pessoas não são nem do ramo jurídico. Não são nem do ramo de contábeis, não são nem, assim, não são nem do... são leigas. Viram alguma notícia na TV. Todo dia, todo santo dia. E isso, vai acontecer com vocês. Só que tu não pode te desgastar. Aí sabe o que a frase que me tranquiliza em relação a isso, que eu sempre tentei expressar e eu recebi uma frase, uma verbalização muito boa. Eu adoro a forma de verbalizar didática, né? Era assim: se tu me diz que 2 mais 2 é 5, tu tá certo e eu tô em paz. Acabou. Acabou. Olha a minha cara. Quando eu vi isso, essa verbalização, eu fiquei louco. Porque aí o pessoal fala, olha, a gente vai assim. Tem gente que vem me ensinar como executar e falar que eu não vou conseguir satisfazer processos porque as pessoas escondem bens. E eu falo, meu Deus, tu nem conhece os instrumentos judiciais que eu tenho. E tu acha que eu nunca vivi isso? E aí o que eu falo? Ah, tá bom. Tá bom, porque se tu acha que 2 mais 2 são 5, pra mim tu tá certo e eu tô em paz, eu vou seguir meu rumo, eu sei os fundamentos que eu vou seguir. Eu estudei para aquilo. E assim como vocês. Então eu preciso vir aqui para dar esse gás para vocês. Às vezes, essa leitura que é vista como soberba, não é soberba. É só consciência do conhecimento que tu adquiriu, da dedicação que tu entregou para saber aquilo. E se tu errar, tu não vai ser uma pessoa que vai ficar dando murro e ponta de faca, não. Tu vai lá assumir e vai corrigir aquilo. É a humildade que tu vai sempre guardar. Mas tu não vai ficar te desgastando para provar quem tu é. Tu sabe quem tu é, tu sabe a dedicação que tu está tendo. Você está 24 horas na sua pele. Essas pessoas que ouviram o teu negócio, o teu plano, que tu está planejando, estudando aí diariamente, elas escutaram por 15, 10, doaram 1 hora. Às vezes, se ela tem um olhar clínico, como a gente pode ser mais produtiva, até eu. Se tu me entregar o teu negócio, obviamente eu vou ter apontamentos clínicos. É o seguinte, entregar um resultado provavelmente que tu não esteja enxergando. Mas eu tenho um limite ali de tempo e de alcance. Se eu te entregar esses conhecimentos, provavelmente tu vai operacionalizar melhor que eu o teu negócio. E a gente vai conseguir discutir em outra ordem ali. Então, é isso, pessoal. Para estabilizar a advocacia, tu precisa de processo repetível, porque ele vai permitir a escala. Isso é outra fase de profissionalismo da tua atividade. Tem que sair da maneira artesanal obrigatoriamente. Não é porque eu sou chato, não. Não é porque tu quer caprichar em... Eu entendo. Eu entendo isso. Mas, se tu quer atuar de forma profissional e estável, tanto financeiramente como profissionalmente, tu vai precisar desse salto alguma hora. Tá bom? É isso. Boa tarde, bom descanso. Tenho certeza que isso aí vai levar vocês a dar um gás diferente. À noite a gente se encontra para a nossa última aula antes do estágio trabalhista. Eu não sei pelo que eu estou mais empolgado. Se é pela última entrega aí dessas aulas ou pela... Não, com certeza pelo evento. Com certeza pelo evento. Então, é isso. Até a noite. Uma boa tarde. Descansem um pouco o cérebro se puder. Porque isso é melhor que café às vezes, tá? Às vezes vocês querem enfiar mais café? É só dar uma descansada. Dá uma respirada. E aí tu volta o gás para continuar o dia. Continuar refrigerando o cérebro para estudar mais, para aprender mais, para absorver mais. Tá? Às vezes é descanso mesmo. Tá certo? À noite a gente se vê. Boa tarde.